O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, na primeira leitura, nós vemos Abraão subindo o monte Moriá para atender um pedido que Deus tinha feito para ele, que era de oferecer o seu único filho em sacrifício. E Abraão, obediente a Deus, mas ao mesmo tempo num conflito interior muito grande, porque Deus disse que era através dele que viria uma grande descendência. E Sara, ali com aquela idade de 90 anos, por aí, acabou gerando o único filho, que era Isaque, e agora Deus pede esse filho. Então agora ele sobe o monte Moriá para oferecer o único filho que ele tinha. É interessante que os santos padres interpretam essa passagem dizendo o seguinte, que Isaque, que vai carregando aquela lenha nas costas, que iria ser usado para queimar para o seu próprio sacrifício, os santos padres dizem que ali é Jesus, que sobe também o Monte Calvário, com a cruz sobre as costas, para se oferecer em sacrifício. A tradição judaica fala que esse Monte Moriá foi o lugar aonde Deus criou Adão, do barro. Nesse mesmo monte, foi o lugar aonde Abraão subiu com Isaque para o sacrifício. E nesse mesmo monte foi o lugar aonde o templo de Jerusalém foi construído. E nesse mesmo monte foi o lugar onde Jesus foi crucificado. Agora, a diferença entre entre Isaque e Jesus foi a seguinte: Deus poupou Isaque, mas Jesus não. O seu único filho, o filho primogênito, quando sobe o monte Calvário, Deus não poupa, porque ali iria acontecer a redenção, a remissão dos pecados de toda a humanidade. Ali o homem iria se reconciliar com Deus, e Deus com o homem, através do sacrifício do seu Filho, o Verbo que se fez carne. Jesus que se fez carne
é oferecido em sacrifício pela nossa redenção. E hoje no Evangelho nós encontramos Jesus diante de uma situação aqui que, há uns tempos atrás, eu fiquei pensando, né? Imagine, leva um paralítico para Jesus curar, e em vez de Jesus dizer, paralítico, levanta e anda, Jesus não fala nada disso, diz para ele que os pecados estão perdoados. Você vê que a importância de Jesus, naquele momento, não era tanto a cura do corpo daquele homem, mas é a cura da alma. Era um pecador que estava ali e precisava de perdão. Ele só curou o homem por causa da insistência ali dos doutores, dos mestres da lei, que começaram a dizer que era uma blasfêmia, porque eles estavam olhando para Jesus, e para eles era um homem, não era Deus que eles estavam vendo, era um homem na cabeça deles. E claro, Jesus também era o homem, um perfeito homem, mas o perfeito Deus. Essas duas naturezas, a humana e a divina, eles só podiam ver somente a natureza humana, a divina não. Então, é uma blasfêmia. Como é que você pode dizer que você perdoa pecado? Então Jesus está dizendo, então tá bom, eu vou provar que eu tenho o poder de perdoar o pecado. Levanta e anda. O homem é curado e agora Jesus está provando que se ele tem o poder de perdoar ou de curar um paralítico, e ali não é simplesmente uma cura, né? É um milagre. Vamos imaginar aquele homem paralítico, todo entrevado, e apenas com a palavra de Jesus, tudo vai voltando ao normal. A circulação, os ossos vão voltando, os ossos que estavam retraídos voltam para o seu lugar. Tudo ali naquele momento. E ainda acontece outra coisa. Ele não precisou aprender a andar, não, ele já sai andando. Isso é um milagre. Nenhum homem pode fazer isso. Então, se Jesus, por uma palavra, como lá no início do livro do Gênesis, por uma palavra Deus foi criando tudo, pela mesma palavra agora ele diz para o homem, volta ao normal, vamos dizer assim, o cara volta ao normal. Então, se ele tem o poder de fazer um grande milagre desse, ele tem um poder de fazer um milagre muito maior. Não existe milagre maior na face da terra do que o perdão dos pecados do homem. Porque Deus pode curar uma pessoa e a pessoa não se salvar. Uma pessoa pode ser curada, mas não se arrepende do pecado e depois que morre acaba perdendo a sua alma. Mas o perdão do pecado é a garantia da salvação. Por isso que para Jesus foi mais importante olhar para aquele homem paralítico e dizer, os teus pecados estão perdoados, do que simplesmente dizer, você está curado. E aí, a pergunta que eu quero deixar para você no dia de hoje. Quanto tempo faz que você não se confessa? Quanto tempo faz que você não se reconhece pecador diante de Deus? Interessante que nesse tempo da pandemia, muitas pessoas têm recorrido ao confessionário. E são pecados assim de 30 anos, 50 anos. Vocês imaginam o que significa 30 anos da vida sem se confessar? Para nós aqui da comunidade é normal, né? Pelo menos espero, né? Nós temos essa prática da confissão mensal. E para nós é um exagero uma pessoa que passa de um mês sem confessar. É exagero, viu, para nós.
É regra de vida nossa a confissão mensal. Imagine um membro da comunidade que já tem 3, 4 meses sem confissão. Isso é trágico. É muito trágico. É sinal que já está caminhando para o erro. Já não está mais tendo sensibilidade dos seus pecados. Já está começando a achar que vai se salvar pelas coisas que faz, né? Tomemos muito cuidado com isso, viu? Porque tem muita gente com essa mentalidade que é uma mentalidade protestante, não é católica, não. Achar que vai se salvar por aquilo que faz. Aí tem um determinado trabalho na igreja, então Deus não vai levar em conta os meus pecados, porque eu estou fazendo isso. Porque eu rezei por tal pessoa e a pessoa foi curada, então Deus não vai levar em conta o meu pecado. Porque eu tenho um dom da pregação, você viu quanta gente se convertendo, Deus não vai levar em conta o meu pecado. Vai nessa que você vai ver o que vai acontecer. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas, Senhor, eu curei do Teu nome, eu preguei no Teu nome. Afasta-te de mim, porque a Tua obra foi obra de injustiça, de iniquidade. Porque como é que um filho de Deus não reconhece o seu pecado? O pecado do orgulho, né? Tem pessoas aí que andam com o peito inflado, assim, cheio, se achando. Isso é orgulho, tomemos cuidado com o orgulho. Um dos maiores pecados existentes na face da terra é o orgulho, que pode subir um degrau mais e chegar na soberba. E a pessoa, quando ela chega no estado de soberba, olha, ela não ouve mais ninguém, só ela é a certa, só ela é a boa, ninguém mais. E ai de você para corrigir o pecado, quem é você para me corrigir? Ainda mais quando tem mais de 30 anos de renovação carismática, não tem mais pecado, não. E vai alguém corrigir o mais novo, corrigir. Aí São João vai dizer, né? Primeira carta de São João, capítulo 1, de 8 a 9. É bom nós refletirmos isso no dia de hoje. Aquele que diz não ter pecado é um mentiroso. Mas não precisa dizer que não tem pecado, é só não confessar. Se a pessoa não se confessa, ela está dizendo que ela não tem pecado. Então é um mentiroso aquele que não confessa. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, lá no capítulo 8 do Evangelho de São João, aquela mulher pecadora. Estavam apontando o pecado da adúltera. E na hora, Jesus se abaixa e diz, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou, foi todo mundo embora. O único ser humano, e aqui eu estou tirando Jesus, que passou por esta terra e não teve pecado, foi só a Virgem Maria. Isso é uma doutrina da Igreja Católica. Ela foi concebida sem pecado original. E não pecou durante a vida. O resto, tudo meros mortais, que precisarão, ou mensalmente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ir no confessionário. É bom que nós façamos isso. Nos programemos desta forma, né? Olha, eu vou me confessar uma vez por mês. Imagine, confessar uma vez por mês significa 12 vezes você se reconhece pecador durante o ano. Ou se confessar quinzenalmente. Ou toda semana. Padre, mas lá na paróquia, se eu fizer esse negócio de confessar uma vez por semana, o padre não vai brigar, não. Então faz um rodízio. Uma vez se confessa com esse, depois confessa com outro. Vai sempre dar 15 dias. Ou senão, você pega 3 assim, vai
confessa um essa semana com o outro lá, ele não vai ficar perturbado, não, porque ele vai ver você de vez em quando, só que você está indo toda semana, ou quinzenalmente. Mas é muito fácil nós chegarmos e dizer, mas o padre, e se acomodar. Está em moda a confissão comunitária, cuidado com isso, viu? Confissão comunitária não perdoa pecado mortal. Pecado mortal só se perdoa no confessionário. É muito bom, né? Eu caio no pecado mortal, aí vou lá, aí o sacerdote faz aquela celebração, às vezes muito bonita, né? E eu fico lá quietinho, não falo nada, e depois o padre absolve e vai embora. Vai embora com o pecado. Entrou e volta com o pecado. Não entra nessa história, não. Mas o padre lá só faz confissão comunitária. Bem, vou dar um exemplo para você ver para você ver realmente se você quer ou não. Se eu dissesse para você que se você fosse constatado que você está com Covid e tivesse o médico da sua cidade, ele dissesse que não ia atender você, você ia fazer o quê? Você não ia na próxima cidade? Mas por que quando é o pecado, você fica enrolando e dizendo e ficando, e se contentando em ficar sozinho? Porque, claro, você já viu gente morrer de Covid, não já? Mas você já viu aquele que cometeu pecado mortal e ir para o inferno? Você nunca viu. Então, a gente deixa, né? Porque se nós víssemos, se Deus mostrasse, meu Deus do céu. Mas mais também do que a questão de ir para o inferno, é que nós não podemos ofender aquele que nos ama. Aquele que nos ama. Aquele que nos deu a vida. Aquele que nos deu uma família. Aquele que nos deu a salvação. Aquele que entregou o Filho para morrer por nós. Quer mais amor do que esse? Aquele que nos quer junto dele um dia. É muito amor, então como é que nós vamos ofender aquele que nós amamos? Uma das grandes heresias que entrou na igreja e que saiu da igreja, na verdade, foi a do protestantismo. Os protestantes acham que é só levantar o braço para Jesus, pedir perdão a Deus e não precisa mais se confessar. E essa heresia está na cabeça de muitos católicos. Então, eu não vou me confessar com um homem. Bem, eu não me confesso com um homem, mas eu preciso de um homem para ouvir a palavra de Deus, não é? Por que você não fica ouvindo a palavra de Deus direto de Jesus? Mas precisa de um homem para falar de Deus para você. Agora, na hora de confessar, não, eu não posso me confessar com um homem. Então, para nós católicos, a instituição do sacramento da confissão aconteceu naquele dia, naquele domingo de Páscoa que Jesus ressuscitou. Aí ele entra lá no cenáculo, os apóstolos estavam lá, tudo com medo. Aí Jesus fala para eles, a paz esteja convosco. Aí em seguida ele sopra o Espírito Santo e diz para os apóstolos, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes ser-lhes-ão retidos. Isso nós cremos. Instituição do sacramento da confissão. Jesus institui os sacerdotes naquele dia. Vocês aqui sabem disso, graças a Deus. Mas tem gente que pode estar ouvindo essa homilia agora e não estava sabendo. Agora você já sabe. Os protestantes não confessam pecado. Eles vão tudo para o céu com pecado. Só basta adorar Jesus e pedir. Adorar é três coisas. Diz que adora Jesus, pede e peca. Aí Jesus não leva em conta o pecado, só leva em conta os pedidos e a adoração.
E vão ofendendo, e vão ofendendo, e vão ofendendo, e vão ofendendo. E depois de tanta ofensa, chega lá, aí Jesus, vinde bendito de meu Pai, porque você adulterou, mas não tem problema não, o importante é que você me adorou e pediu muitas coisas, né? Você só não pediu perdão do seu pecado, porque você disse que só no dia em que você aceitou Jesus foi o bastante. Na teologia da libertação também, os seguidores da teologia da libertação só se fala de pecado social, não fala o individual, não. É verdade, existem os pecados sociais, sim, existe. Tantas corrupções existentes aí, tudo, mas existe o pecado pessoal. E me parece, né, porque eu já convivi muito com essa questão da teologia da libertação, porque eu fui formado na teologia da libertação. A minha teologia foi da teologia da libertação e a filosofia também. Então, eu convivi com os meus irmãos da teologia da libertação. A gente fazia aquelas celebrações na missa, né? Colocando, todo mundo escreve o pecado ali no papel, aí coloca aquele fogo lá e queima. Mas não vai para o confessionário, não. Confissão não tem, não. O sacerdote que está nessa linha não tem tempo para isso, porque tem que pegar, tem que ir, porque devemos derrubar as estruturas sociais. A burguesia tem que ser derrubada. E os pobres têm que subir. Pobres orgulhosos também, igual aos ricos. Ai dos pobres orgulhosos que não confessarem seus pecados. E dos ricos também. Então, na teologia da libertação, não se confessa pecado assim, não é? Esse negócio de padre ficar perdendo tempo com... Nós temos é que derrubar as estruturas sociais. Isso tudo que eu estou falando é para nós entendermos, meus irmãos, que nós precisamos fazer a confissão, olharmos. Vamos olhar para dentro de nós. O pecador, antes de se confessar, ele tem que olhar para dentro dele e começar a perceber. É bom, de vez em quando, perguntar para as pessoas que moram conosco, que convivem conosco, assim, meu irmão, seja sincero comigo, quais são os pecados que você enxerga? Porque tem pecado que a gente não enxerga, não. Mas as pessoas que convivem ao nosso lado enxergam, viu? É muita humildade você chegar diante do outro e dizer assim, quais são os pecados que você enxerga? Olha, você quer ouvir mesmo? Você não vai brigar comigo, não? Não. Então, olha, você é orgulhoso, você é prepotente. Nossa, você se acha. Pela forma como você fala as coisas, já se dá para perceber que você não fala assim com humildade, não. Você é o cara, você é a cara. Ah, obrigado, meu irmão. Poxa, obrigado por você ter me falado. Preciso confessar esse pecado. Você me ajuda. Quando você perceber que eu estou assim, me diga, me ajuda. Essa humildade de reconhecer. E aí vai buscar. É bom fazer a confissão geral, mas aqui eu vou explicar essa questão também da confissão geral. Às vezes, quando vocês leem aí o livro de Filoteia, aí Francisco de Sales, ele faz uma recomendação de fazer a confissão geral. Bem, primeiramente, precisamos entender que Francisco de Sales ele está falando para aqueles que estão iniciando na vida devota. Então, deduz-se que é alguém que nunca confessou pecado. Então, ele faz uma confissão geral. Mas aqueles que já têm o hábito da confissão, pode fazer a confissão geral? Pode. De que forma? Você faz um exame de consciência a partir lá do momento em que você começa a ter consciência, começou a ter consciência das coisas, que é ali mais ou menos pela idade dos 7 anos, e aí você vai vendo os pecados
da infância, da juventude ou da velhice, vai depender da idade que você tem, que você não confessou nesse tempo. Mas aqueles que você já confessou, não há necessidade de confessar. Porque Deus perdoa uma vez só. Compreenderam? Porque às vezes tem pessoas muito escrupulosas que querem ficar toda hora confessando pecado que já foi confessado. Então, aquele que nunca confessou, ele faz uma confissão geral, porque nunca confessou. E aquele que já tem o hábito da confissão, vai fazer uma confissão geral, observando nas etapas da vida os pecados que não foram confessados. Se você tem dúvida, confesse. Ah, padre, olha, eu caí nesse pecado no tempo da adolescência, mas eu tenho dúvida, então confesse. Mas se você tem certeza que você confessou e você não caiu de novo, não precisa ficar em escrúpulo querendo confessar de novo, porque Deus já deu o perdão. Agora, para nossa humilhação, é bom nós, de vez em quando, observarmos como nós éramos antes. Aí eu posso fazer assim, eu estou lá diante de Jesus e dizer assim, meu Deus, quantas vezes no passado eu matei, eu fiz isso. Aí a pessoa se humilha, mas ela já confessou. Mas é uma forma de humilhação interior para a pessoa dizer assim, graças a Deus eu não caí mais, eu posso cair de novo. Aí a pessoa ela entra num grau de humildade que ela fica ali, olha, para não se achar melhor do que ninguém. Porque ainda tem aqueles que chegam num grau que talvez não esteja caindo mais em pecado e agora só fica apontando os dos outros e ele não tem mais não, só aponta os dos outros. Mas cuidado, né? Aquele que está em pé, cuide de não cair. Confissões mal feitas. Foi lá, falou, mas não falou, tentando que o padre deduza e dá uma volta. As mulheres mesmo que são assim, né? Dão uma volta, dão uma volta, dão uma volta, dão uma volta. Aí o sacerdote diz, e aí, você vai falar quando? Aí dá outra volta, dá outra volta, dá outra volta, dá outra volta, dá outra volta e nunca. Chega lá e diz, sem medo. Para nós sacerdotes, não existe mais novidade de pecado. Pelo menos quando você já tem muitos anos de padre, você já ouviu de tudo. De vez em quando aparece uma novidade assim que nós ficamos espantados, mas a gente tem que manter a tranquilidade e ficar ali, né? Mas dentro a gente, nossa, meu Deus, né? Ficar ali tranquilo. Para não espantar também o penitente, né? Porque senão, nossa, o padre ficou... Não dá, né? Aí fica ali. Bem, para terminar, eu aconselho um livro muito bom para vocês lerem. O nome do livro é Confessai-vos Bem. Deixa eu pegar aqui. Confessai-vos Bem. Você pode encontrar esse livro em audiobook, ou você pode adquirir aí nas livrarias da vida, né? Eu sei que o autor é o Padre Luiz Chiavarino. Um livro muito bom. Ele nos ajuda, ele traz exemplos de Dom Bosco. Parece que Dom Bosco confessava todo dia. Meu Deus do céu. Todo dia Dom Bosco se confessava. Mas não vai fazer isso, não, senão vai dar problema lá na sua paróquia. Mas, se tiver um padre que possa atender a sua confissão todo dia, que maravilha. Se você realmente caiu em grandes pecados. Então, adquiram esse livro, né? Ele é muito bom, é de um auxílio muito grande para a nossa alma. Porque hoje Jesus falou para aquele homem o quê? Os teus pecados estão perdoados. Meu Deus do céu, não existe frase maior e mais linda para nós do que essa.
eu te absolvo. Aí o pecador faz assim, que bom, e sai em paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.